Por que estudar ciclos? As probabilidades mudam conforme nossa posição nos ciclos muda. Se não mudar nossa postura de investimento à medida que essas coisas mudam, estamos sendo passivo em relação aos ciclos. Em outras palavras, estamos ignorando a chance de inclinar as probabilidades a nosso favor. Mas se aplicarmos algum insight sobre ciclos, podemos aumentar nossas apostas e colocá-las em investimentos mais agressivos. Quando as probabilidades estão a nosso favor, e podemos tirar dinheiro da mesa e aumentar nossa defensiva quando as probabilidades estão contra nós. Investir é uma questão de se preparar para o futuro financeiro. É simples definir a tarefa. Montamos portfólios hoje que esperamos que se beneficiem dos eventos que se desenrolam nos próximos anos. Para investidores profissionais, o sucesso consiste em fazer isso melhor do que o investidor médio, ou superando um benchmark de mercado atribuído, cujo desempenho é determinado pelas ações de todos os outros investidores. Mas alcançar esse tipo de sucesso não é um desafio pequeno, embora seja muito fácil. Para gerar um desempenho de investimento médio, é muito difícil ter um desempenho acima média. Um dos elementos fundamentais mais importantes do meu investimento filosofia é minha convicção de que não podemos saber o que o futuro macro tem em armazenam para nós em termos de economias, mercados ou geopolítica. Ou, para colocar mais precisamente, poucas pessoas são capazes de saber mais sobre o macro futuro do que outros. E é só se soubermos mais que os outros, seja isso consiste em ter melhores dados, fazendo um trabalho superior de interpretação dos dados que tenho, saber quais ações tomar com base em nossa interpretação, ou tendo a força emocional necessária para realizar essas ações, que nossas previsões levará a um desempenho superior. Em suma, se tivermos a mesma informação que os outros, analise-a da mesma forma. Chegar às mesmas conclusões e implementá-las da mesma forma, não devemos esperar que o processo resulte em desempenho superior. E é muito difícil ser consistentemente superior naqueles aspectos em relação ao macro. Consistentemente superior naqueles aspectos em relação ao macro. Portanto, na minha opinião, tentar prever o que o futuro macro reserva provavelmente não funcionará. Ajudar os investidores a alcançar um desempenho de investimento superior. Muito poucos investidores estão conhecidos por ter superado a previsão macro. Warren Buffett uma vez me contou sobre seus 2 critérios para uma peça desejável de informação: tem que ser importante e tem que ser cognoscível. Embora todo mundo sabe que os desenvolvimentos macro desempenham um papel dominante na determinação o desempenho dos mercados hoje em dia, os macroinvestidores como um todo têm mostrou resultados pouco impressionantes. Não é que a macro não importe, mas, ao contrário, muito poucas pessoas podem dominá-lo. Para a maioria, simplesmente não é cognoscível, ou não cognoscível o suficiente e consistente o suficiente para levar a um desempenho superior. Portanto, descarto a previsão macro como algo que trará investimentos sucesso para a grande maioria dos investidores, e certamente me incluo nessa grupo. Se for assim, o que resta? Embora existam muitos detalhes e nuances, eu acho que podemos gastar nosso tempo de maneira mais lucrativa em 3 áreas gerais. Tentando saber mais do que os outros sobre o que chamo de cognoscível, fundamentos de indústrias, empresas e valores mobiliários. Sendo disciplinado quanto ao preço apropriado a pagar por uma participação em esses fundamentos e entender o ambiente de investimento em que estamos e decidir como posicionar estrategicamente nossos portfólios para isso.
Muito já foi escrito sobre os dois primeiros tópicos. Juntos, eles constituem os principais ingredientes em análise de segurança e investimento em valor, julgamentos. Em relação ao que um ativo pode produzir no futuro, geralmente em termos de ganhos ou fluxo de caixa, e quanto essas perspectivas fazem o ativo valer hoje. O que os investidores em valor fazem? Eles se esforçam para tirar vantagem das discrepâncias entre preço e o valor. Para fazer isso com sucesso, eles têm que a. Quantificar o valor intrínseco de um ativo e como ele provavelmente mudará ao longo do tempo e b. Avaliar como o preço de mercado atual se compara com o valor intrínseco do ativo. Preços passados do ativo, preços de outros ativos e preços teoricamente justos para bens em geral. Em seguida, eles usam essas informações para montar portfólios. Na maioria das vezes, é seu objetivo imediato de manter investimentos que ofereçam o melhor valor disponível. Proposições, os ativos com maior potencial de upside e o ou melhor índice de potencial de alta para risco de queda. Você pode argumentar que montar um portfólio deve consistir em nada mais do que identificar os ativos com o maior valor e aqueles cujos preços mais subestimam seu valor. Isso pode ser verdade em geral e a longo prazo, mas acho que outro elemento pode entrar de forma proveitosa. Geral e a longo prazo, mas acho que outro elemento pode entrar de forma proveitosa. O processo por posicionar adequadamente um portfólio para o que provavelmente acontecerá no mercado nos anos imediatamente à frente. A meu ver, a melhor forma de otimizar o posicionamento de uma carteira em um determinado ponto no tempo é através da decisão de qual equilíbrio deve ser alcançado entre agressividade e defensiva. E eu acredito que equilíbrio agressividade e defensividade deve ser ajustado ao longo do tempo em resposta a mudanças no estado do ambiente de investimento e onde uma série de elementos permanecem em seus ciclos. A palavra-chave é calibrar o valor que você investiu, seu alocação de capital entre as várias possibilidades e o risco de todas as coisas que você possui devem ser calibradas ao longo de um contínuo que corre do agressivo ao defensivo. Quando estamos obtendo valor barato, nós deve ser agressivo. Quando estamos obtendo valor caro, devemos puxar. Mais uma vez, setembro de 2017. Calibrar a posição do portfólio é o tema principal deste livro. Uma das palavras-chave necessárias para entender as razões de estudar ciclos é tendências. Se os fatores que influenciam o investimento fossem regulares e previsíveis, por exemplo, se a previsão macro funcionasse, poderíamos falar sobre o que acontecerá. No entanto, o fato de que esse não é o caso não significa que estamos desamparados ao contemplar o futuro. Em vez disso, podemos falar sobre as coisas que podem acontecer ou deveria acontecer, e qual a probabilidade de acontecer. Essas coisas são o que chamo de tendências. No mundo dos investimentos, falamos de risco o tempo todo, mas não há consenso universal sobre o que é risco ou o que ele deve implicar para os investidores. Comportamento. Algumas pessoas pensam que risco é a probabilidade de perder dinheiro, e outras, incluindo muitos acadêmicos de finanças, pensam que o risco é a volatilidade dos preços dos ativos ou retorna. E há muitos outros tipos de risco, muitos para cobrir aqui. Inclino-me fortemente para a primeira definição. Na minha opinião, o risco é principalmente a probabilidade de perda permanente de capital. Mas também existe uma oportunidade. Risco, a probabilidade de perder ganhos potenciais. Junte os dois e
Vemos que risco é a possibilidade de as coisas não saírem como queremos. Qual é a origem do risco? Um dos meus filósofos de investimento favoritos, o falecido Peter Bernstein, disse em uma edição de seu Economics and Portfolio Strategy. Boletim informativo intitulado Podemos medir o risco com um número? Junho de 2007. Essencialmente, o risco diz que não sabemos o que vai acontecer. Nós caminha a cada momento para o desconhecido. Há uma variedade de resultados e não sabemos onde o resultado real vai cair dentro do alcance. Muitas vezes não sabemos qual é o alcance. Você encontrará abaixo algumas ideias, resumidas muito brevemente do tratamento fornecido em meu memorando Risco revisitado novamente de junho de 2015, que eu pense segue diretamente do ponto de partida fornecido por Bernstein. Eles podem ajudá-lo a entender e lidar com o risco. Como disse o professor aposentado da London Business School, Elroy Jinson, risco significa mais coisas podem acontecer do que vão acontecer. Para cada evento em economia, negócios e mercados, entre outras coisas, se apenas uma coisa pudesse acontecer, se só poderia haver um resultado, e se fosse previsível, haveria, é claro. Claro, não há incerteza ou risco. E sem nenhuma incerteza sobre o que vai acontecer, em teoria poderíamos saber exatamente como posicionar nossos portfólios para evitar perdas e obter ganhos máximos. Mas na vida e nos investimentos, já que existem, pode haver muitos resultados diferentes, a incerteza e o risco são inescapáveis. Como consequência do exposto acima, o futuro deve ser visto não como um único resultado fixo que está destinado a acontecer e pode ser previsto, mas como gama de possibilidades, e esperançosamente, com base na compreensão de seus respectivos probabilidades, como uma distribuição de probabilidade. As distribuições de probabilidade refletem a visualização de tendências. Os investidores, ou qualquer pessoa que deseje lidar com sucesso com o futuro, precisam formar distribuições de probabilidade, explícita ou informalmente. Se for bem feito, essas probabilidades serão úteis para determinar o curso de ação adequado. Mas ainda é essencial ter em mente que, mesmo que conheçamos as probabilidades, isso não significa que sabemos o que vai acontecer. Os resultados relativos a um determinado assunto podem ser governados por uma probabilidade distribuição no longo prazo, mas em relação ao resultado de um único evento, pode haver uma grande incerteza. Qualquer um dos resultados incluídos em uma distribuição pode ocorrer, ainda que com probabilidades variadas, uma vez que o processo pelo qual o resultado é escolhido será afetado não apenas pelos méritos, mas também por a aleatoriedade. Invertendo a afirmação de Jinson, embora muitas coisas possam acontecer, apenas um irá. Podemos saber o que esperar em média, mas isso pode não tem nenhuma conexão com o que realmente acontecerá. Na minha maneira de pensar, o sucesso do investimento é como a escolha de um vencedor da loteria. Ambos são determinados por um ticket, o resultado sendo puxado de uma tigela cheia, toda a gama de resultados possíveis. Em cada caso, um resultado de uma tigela cheia, toda a gama de resultados possíveis. Em cada caso, um resultado é escolhido entre as muitas possibilidades. Investidores superiores são pessoas que têm uma noção melhor de quais são os ingressos. A tigela e, portanto, se vale a pena participar da loteria. Em outro palavras, enquanto investidores superiores, como todo mundo, não sabem exatamente o que
O futuro reserva, eles têm uma compreensão acima da média do futuro. Tendências. Como uma parte, quero acrescentar um pensamento aqui. A maioria das pessoas pensa que a maneira de lidar com o futuro é formular uma opinião sobre o que vai acontecer. Talvez por meio de uma distribuição de probabilidade. Acho que na verdade são dois requisitos, não um. Além de uma opinião sobre o que vai acontecer, as pessoas devem ter uma visão sobre a probabilidade de sua opinião se provar correto. Alguns eventos podem ser previstos com confiança substancial, por exemplo, será que dado que os títulos com grau de investimento pagam os juros que prometem, alguns estão incertos. Será que a Amazon ainda será líder no varejo online em 10 anos? Totalmente imprevisível, o mercado de ações vai subir ou descer no próximo mês? Ponto aqui que nem todas as previsões devem ser tratadas como igualmente prováveis de serem corretas, portanto, não devem ser consideradas igualmente. Eu não acho que a maioria das pessoas estão tão cientes disso quanto deveriam estar. Uma boa maneira de pensar sobre o investidor superior descrito acima é como alguém cuja percepção das tendências lhe permite inclinar as probabilidades a seu favor. Digamos que haja 100 bolas em uma jarra, algumas pretas e outras brancas. Qual cor você deve apostar que vai aparecer? Se você não sabe nada sobre o conteúdo da jarra, apostar seria apenas uma questão de adivinhação e especulação desinformada. A situação é semelhante se você sabe que há 50 pretos e 50 brancos. Você pode apostar com a mesma sabedoria em preto como branco, mas fazer qualquer um deles não daria a você mais do que 52,50 possibilidade de estar certo. Assim, apostar seria estúpido, a menos que você seja oferecido probabilidades que são pelo menos iguais, e a menos que você consiga evitar o pagamento de uma taxa de admissão, em investimento, uma comissão ou spread bid pedidos para jogar. Apostar em preto ou branco com probabilidades iguais não seria muito lucrativo, exceto se você teve sorte, e sorte não é algo com que você possa contar. Apostando no ausência de uma vantagem de conhecimento sobre o conteúdo do frasco não seria confiável e rentável. Mas e se você tiver uma visão especial sobre o conteúdo da jarra? Digamos que você saiba que há 70 bolas pretas e 30 brancas. Isso poderia permitir você a ganhar mais vezes do que você perde. Se você pode apostar $10 em preto contra alguém que lhe dá chances iguais, você ganhará $10 70% das vezes e perca $10 apenas 30% do tempo, para um lucro esperado de $40 por 10 escolhas. Observação: esses serão os resultados médios de um grande número de tentativas. Mas estão sujeitos a variações significativas no curto prazo devido à aleatoriedade. Claro, seu parceiro de apostas só lhe dará chances iguais em uma aposta em preta, se ele não souber que as bolas são 70% pretas e 30% brancas, e b. se ele não sabe que você sabe. Se ele soubesse tanto quanto você sobre o conteúdo da jarra, ele daria a você apenas 30 a 70 de chances em uma aposta em preto, e a aposta voltaria a não ter lucro. Em outras palavras, para ganhar neste jogo com mais frequência do que perder, você tem que ter uma vantagem de conhecimento. Isso é o que o investidor superior tem. Ele sabe mais do que os outros sobre as tendências futuras. No entanto, é importante lembrar o que eu disse antes, mesmo que você conheça o probabilidades, isto é, mesmo se você tiver uma visão superior sobre o tendências, você ainda não sabe o que vai acontecer. Mesmo que a proporção de bolas na jarra é de 70 pretas para 30 brancas,
você ainda não sabe de que cor o próximo escolhido será. Sim, é mais provável que seja preto do que branco, mas ainda será branco 30% do tempo. Quando há bolas brancas assim como preto na jarra, e especialmente quando forças aleatórias e exógenas estão em jogo. Funcionar quando a próxima bola for escolhida, não pode haver certeza quanto ao resultado. Mas tudo isso dito, não precisa haver certeza para que o vale a pena jogar. Uma vantagem de conhecimento sobre as tendências é suficiente para criar sucesso a longo prazo. E isso nos leva à recompensa de entender os ciclos. O investidor médio não sabe muito sobre isso. Ele não entende totalmente a natureza e a importância dos ciclos. Ele não existe há tempo suficiente para ter vivido muitos ciclos. Ele não leu a história financeira e, portanto, aprendeu as lições dos ciclos anteriores. Ele vê o ambiente principalmente em termos de eventos isolados, em vez de tomando nota dos padrões recorrentes e as razões por trás deles. Mais importante, ele não entende o significado dos ciclos e o que eles podem dizer a ele sobre como agir. O investidor superior está atento aos ciclos. Ele toma nota se o passado padrões parecem estar se repetindo, ganha uma noção de onde estamos nos vários ciclos que importam e sabe que essas coisas têm implicações para suas ações. Esta permite que ele faça julgamentos úteis sobre os ciclos e onde nos posicionamos neles. Especificamente, estamos perto do início de uma recuperação ou nos estágios finais? Se um determinado ciclo está subindo por um tempo, ele foi tão longe que estamos agora em território perigoso? O comportamento dos investidores sugere que eles estão sendo movidos pela ganância ou pelo medo? Eles parecem apropriadamente avessos ao risco ou tolamente tolerantes ao risco? O mercado está superaquecido e superfaturado, ou frio e, portanto, barato. Por causa do que está acontecendo ciclicamente? Em conjunto, nossa posição atual no ciclo implica que devemos enfatiza a defensividade ou a agressividade? A atenção a esses elementos dá ao investidor superior uma vantagem que lhe permite para ganhar mais vezes do que ele perde. Ele entende as tendências ou probabilidades, assim ele sabe algo que os outros não sabem sobre a cor das bolas na jarra. Ele tem um senso de se as chances de ganhar excedem as chances de perder, assim ele consegue investir mais quando são favoráveis e menos quando não são. É importante ressaltar que todas essas coisas podem ser avaliadas com base em observações sobre as condições atuais. Como veremos em capítulos posteriores, eles podem nos dizer como preparar para o futuro sem exigir que sejamos capazes de prever o futuro. Lembre-se, onde estamos nos vários ciclos tem uma forte influência sobre o chances. Por exemplo, como veremos em capítulos posteriores, as oportunidades de investimento. Os ganhos melhoram quando a economia e os lucros da empresa são mais propensos a oscilar para cima do que baixa. A psicologia do investidor é mais sóbria do que dinâmica. Os investidores estão conscientes do risco ou, melhor ainda, excessivamente preocupados com risco, e os preços de mercado não subiram muito. Existem ciclos em todas essas coisas, e mais, e saber onde estamos dentro deles pode nos ajudar a inclinar as probabilidades a nosso favor. Em suma, o movimento através do ciclo reposiciona a distribuição de probabilidade que governa o futuro. Eventos. Talvez eu deva ilustrar com relação aos retornos de investimento. Quando nossa posição nos vários ciclos é neutra, a perspectiva de retornos é normal. Quando nossa posição nos vários ciclos é neutra, a perspectiva de
Retornos é normal. Quando os ciclos estão posicionados de forma propícia, a distribuição de probabilidade move-se para a direita, de modo que a perspectiva de retornos é, agora, inclinada a nosso favor. Nossa posição favorável nos ciclos torna mais prováveis ganhos do que perdas. Mas quando os ciclos estão em extremos perigosos, as probabilidades estão contra nós, significando que há menos chance de ganho e mais chance de perda. O mesmo acontece quando nossa posição muda em apenas um único ciclo. Por exemplo, independentemente do que esteja acontecendo com relação à economia e aos lucros das empresas. Isto é, como dizem os acadêmicos, ceteris paribus ou todo mais é constante, a perspectiva de retornos será melhor quando os investidores estiverem deprimidos e temerosos, um fator que induz os preços dos ativos a cair, e pior quando estiverem eufóricos e gananciosos, situação que empurra os preços para cima. As chances variam de acordo com nossa posição nos ciclos. Se não alteramos nossa postura de investimento conforme as coisas mudam, estamos sendo passivos em relação aos ciclos. Em outras palavras, estamos ignorando a chance de inclinar as probabilidades a nosso favor. Porém, se obtivermos algum insight sobre os ciclos, podemos aumentar nossas apostas e colocá-las em investimentos mais agressivos quando as probabilidades estão a nosso favor, e podemos ficar mais cautelosos e aumentar nossa postura defensiva quando as probabilidades estão contra nós. Quem estuda ciclos não sabe de fato o que acontecerá a seguir. Não mais do que alguém com um insight sobre as bolas no pote. Sabe qual cor da bola sairá em seguida. Mas ambos têm uma vantagem de conhecimento sobre o que é provável. Conhecimento que aquele estudante tem dos ciclos e a apreciação a respeito de onde estamos em um momento no tempo podem dar uma grande contribuição para demarcar os limites que devem estar presentes para que um investidor alcance resultados superiores. Saber que a proporção das bolas a serem retiradas do pote é de 70-30 para uma certa cor é uma vantagem. O mesmo se dá com um investidor que sabe melhor do que os outros em que pé estamos no ciclo. O objetivo deste livro é ajudá-lo a se tornar essa pessoa. Para isso, descreverei vários processos cíclicos que observei em tempo real. As oscilações podem parecer extremas, e de fato podem ser, já que são escolhidas a partir da experiência de meio século para provar um ponto. E elas podem dar a impressão de que os eventos em discussão foram compactados no tempo, quando, na verdade, levaram meses e anos para se desenvolver. Os exemplos, no entanto, são reais, e espero que eles tornem minha mensagem clara.